Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa meditação, hoje nesta segunda-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Como você está, sua família, como você tem passado esses dias? É uma grande alegria acolher você aqui hoje. O Evangelho será para nós um, um incentivo muito generoso e misericordioso para a gente pensar no sentido da vida. Eu estava participando nesse final de semana de um excelente congresso que eu desejava, com toda certeza, e desejo ainda, contribuir para que ele permaneça sendo feito todos os anos e que eu possa incluir o maior número de pessoas na participação desse congresso, né? Famílias inteiras, homens, mulheres, jovens, idosos. É essencial que a gente reabasteça a nossa fé por meio da meditação, da essência da verdade, da vida, o sentido dela, sobre morte, ressurreição, sobre o trabalho, sobre todo o sentido que Deus dá à nossa vida, né? Essa vida tão breve, tão curta, que de fato é um soprar de Deus, de graça e misericórdia para cada um de nós, mas que é preciso ser um tempo sensato, um tempo ordenado, um tempo bom, para que de fato ele chegue a um termo da eternidade, né? Então, no dia de hoje, o Evangelho com certeza ajuda a gente a refletir sobre tudo isso que é tão caro ao nosso coração. Não tenho a pretensão de, num vídeo curto, né, tão pouco tempo, falar sobre tudo que eu aprendi lá, mas o meu desejo é que todas as pessoas tenham a graça de participar de algo semelhante. Foi promovido por uma comunidade daqui de Brasília chamada Ampelos, que foi fundado pela Marcela e pelo seu esposo, o Diogo, que é um grande amigo que eu tive a graça de reencontrar nesse congresso, né? E que se formou, fez a residência de clínica médica comigo, lá no Hospital das Forças Armadas aqui de Brasília, né? Então foi uma grande alegria reencontrá-lo, já com a família já feita, os seus meninos ali estavam participando e se eles estiverem ouvindo esse vídeo também. Quero agradecer ao trabalho de vocês e de todos os palestrantes, né? Ao Sérgio, ao professor Vitor, ao Pedro Augusto, ao Rafael Tunum. Muito obrigado por todo o enriquecimento que vocês trouxeram àquelas famílias, né? Então, com certeza, no ano que vem vou divulgar aqui no canal, que é o espaço que eu tenho para divulgar, porque enquanto eu escutava as palestras, eu pensava em muitos de vocês que estão aqui vendo esse vídeo, né? Então, com certeza, será uma grande alegria divulgar e ver, né, todos nós compartilhando dessas preciosidades que tão importantemente ajudam a gente a viver a santidade, né? Então, vamos lá, sem mais delongas, agradecer a Deus pela oportunidade de meditarmos na sua palavra no dia de hoje e pedir a graça de compreendê-la e vivê-la. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, dá-nos a graça de, no dia de hoje, ouvir a Tua palavra com uma devoção suficiente para que a nossa vida realmente mude, se converta, reconheça o seu sentido, a sua beleza, a sua profundidade por meio da Tua graça. Dai-nos, Senhor Jesus, o Teu coração, dai-nos uma vida oportuna, dai-nos, cerca-nos do Teu cuidado em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa família, para que o nosso coração realmente resplandeça na fé e viva cheia de propósito e sentido. É o que eu desejo a mim e a todos os meus amigos que aqui estão reunidos. Te pedimos isso por intercessão da Virgem Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Então vamos ao Evangelho, né? Está narrado em Lucas 11, versículos de 29 a 32, e diz assim: Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. Eu vou parar por aí porque é essencial que a gente pare um pouco para meditar sobre o que Jesus está dizendo aqui. Então, primeiro, Jesus começou a dizer a uma enormidade de corações. Uma multidão se reunia diante de Jesus. Isso é sensato. Pois quem é Jesus, né? Para reunir tanta atenção, para reunir cuidadosamente pessoas que dedicam ali seus ouvidos, sua alma, para aprenderem, né? Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Senhor, encarnado no ventre da Virgem Maria. É Deus e, ao mesmo tempo, todo homem, né? Então, todo homem, todo Deus. E isso faz a gente pensar na misericórdia de Deus em não abandonar sua criação, mas dar a ela pleno sentido. Então, quando a gente olha para todas as coisas criadas por Deus, né? Para as rochas, montanhas, as praias, a natureza inorgânica também, a vegetal, a animal, a gente percebe nelas uma obra de mãos inteligentes, sábias, bondosas, benfazejas. E é isso que o Senhor faz, né, ao criar cada uma dessas coisas. Inspirado em si, né? O Pai inspirado no Filho, tomando da ação do Espírito Santo, né? Esse Deus que em pessoas é três, relacionáveis, é inteligente, é sábio, é bondoso, é humilde, é simples, mas grandioso. Ele cria e essa sua natureza se espelha no que ele cria, né? Então, tudo criado é igualmente belo, é perfeito, é simples, é ordenado, é belo demais. E tudo que a gente vê parece saciado, né? Então, a gente vê a pedra, a montanha, os mares, os ventos, os animais, as grandes feras e os pequenos animais satisfeitos, satisfeitos com o que são na sua essência, no seu ser. E quanto mais a gente vai avançando, né, em complexidade de vida, de ânima mesmo, de movimento, mais a gente percebe destreza, ciência, beleza, né? Então, com certeza, vai chegando para os animais, a gente vai se encantando cada vez mais com a sabedoria do Criador. Mas quando a gente chega no homem, é também chegar no mais excelso da sua criação, mas é justamente aí onde a gente vai perceber que o homem está um pouco sozinho. Sim, até em Gênesis a gente percebe que uma das coisas que não foram boas de se observar foi essa solidão humana, né? Que era necessário tornar a nossa natureza complementada, sempre complementável. Claro, primeiro na relação com Deus, né? Então nós somos um povo criado, feito por um Deus que relaciona-se conosco e é nosso Pai. Não é só o nosso Criador, mas nosso Pai, né? Somos filhos em Cristo, nosso Senhor Jesus. Somos filhos. Mas ele também nos fez homem e mulher, complementares um ao outro, né? Meio que nos fazendo compreender que a nossa essência exige, é personificada, ela é relacionável,
ela nos traz, nos gera desejo de nos relacionarmos, de nos comunicarmos um com o outro, de estabelecer comunhão. É isso. Então, esta parte da natureza, bem mais do que qualquer outra, reflete para nós uma essência compartilhada por nosso Criador com a gente, né? Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então também somos como Ele, relacionáveis, também somos como Ele, pessoa, também somos como Ele, dotados de liberdade, somos como Ele, também inteligentes, também cheios de vontade. Mas existe em nós uma materialidade e também uma espiritualidade, como se ao criar o homem, Deus deu o seu sopro, seu ruar, deu no seu espírito, criou em nós um espírito, né? Mais do que ânima dado às plantas e aos bichos. Ele soprou em nós sua habitação, né? Ele soprou em nós algo maior. Então, você vê que esse maior também vai exigir um maior relacionamento, uma maior atualização, uma maior grandeza. O homem não encontrou em tudo criado seu complemento, né? Por isso Deus fez repousar sobre ele um grande sono. Removeu sua costela, seu complemento, seu lado, fechou com carne e, dando a mesma dignidade, fez a mulher também. Mas inquieto é o coração humano, o coração do homem e da mulher, enquanto não repousa em Deus. Então, existe muito de inorgânico, de material em nossa natureza. Existe uma natureza corpórea na gente? Existe, né? Para a sede, água; para a fome, comida. Existe um componente mineral em nós que precisa de luz, que precisa de repouso, que precisa de estímulo. A gente pode compreender e conhecer a natureza das coisas, né? Existe essa inteligência em nós, existe algo que é também desta terra, mas é também celestial. Porque o homem aspira, sonha, né? Ele imagina, ele cria junto com Deus, participa dessa criação. Ele tem arte, ele se expressa criativamente. Ele também aspira ao céu. Então existe algo também de angélico em nós, né? De celestial, de divino em nós. Então o homem tem isso, assim como em Cristo, até Deus, né? Também tem. Ele é todo divino, mas ele também se fez homem. Então, existe algo em nós que não é plenamente saciado pelas coisas criadas, por este tempo, por este mundo, pela materialidade das coisas, entende? E depois do pecado, quando Satanás assediou o homem a amar as coisas, as pessoas, a si mesmo, de maneira desordenada, mais do que a Deus, então o homem foi ficando entorpecido, reduzido na sua capacidade intelectiva, né? Intelectual, também na sua vontade, que ficou aprisionada por paixões em coisas menores, em coisas mais baixas. Hoje, a gente vê uma enormidade de homens e mulheres que mal pensam em si mesmos, mal pensam em Deus, mal pensam na verdade, mal querem ou se interessam em conhecer a essência das coisas. E o homem tem ficado cada vez mais amputado, quebrado, destroçado, a um ponto em que muitos se assemelham mais às feras, aos bichos. E é difícil até a esses chegar a questionar: você está saciado? Porque dê ao homem apenas o que se dá aos bichos. Por exemplo, dê ao homem proteção, comida, bebida, reprodução, meios. Ele não estará pleno. Seu coração continuará aspirando. Mas o contrário não se observa. Dê a um bicho tudo que lhe é necessário, rapaz, ele dorme.
com as patas para cima, ele baba, ele ressona, ele descansa, ele está saciado. Ele vive, se reproduz e morre tranquilo. O homem não. Existe então a necessidade do homem de buscar sua verdadeira essência, a verdade, né? E é isso que Jesus desperta aqui. Primeiro ele diz a essa geração que reconheceu aqui o que há de mais importante, é que Deus, né, que assim como os corpos celestes, que são os anjos, né, tem essa natureza imaterial, em Cristo, né, revestiu-se de carne, tomou essa natureza humana, é homem também, todo homem, encarnou-se no ventre da Virgem Maria, estava conosco, comendo, bebendo, andando, convivendo. É Deus respirando o mesmo ar que a gente, para fazer caminho aonde o homem mais consegue ler. Porque sim, Deus poderia colocar infusamente no meu coração, no seu coração, no coração dessa multidão que estava aqui seguindo Jesus, a sabedoria infusa, né? Porque nós não temos alma, não temos inteligência, não temos vontade, então infusamente fazer-nos conhecê-lo. Mas Jesus foi no meio, no veículo, no instrumento mais conhecível pelo homem, porque o homem amputou-se demais por causa de suas paixões, em uma redução no que ele é. E aí Jesus estava aqui presente, de carne e osso, corpo, alma e divindade, né? Como temos na Eucaristia. Então, Jesus estava aqui presente. E olha, na Eucaristia há uma redução ainda maior, né? O que nos faz perceber ainda a maior grandeza de Deus, porque Deus aqui está escondido no homem. Na Eucaristia, Jesus está escondido no pão da vida, né? Nas espécies de pão, na espécie de vinho, mas é o seu sangue, é o seu corpo, também é sua alma e divindade. É Jesus por inteiro. Isso é grande demais, demais da conta. E aqui se propõe que o homem viva por Deus, viva pela fé. Este é o sinal. Sinal é aquilo que é necessário para fazer a coisa plenamente se revelar. Por exemplo, qual é o sinal suficiente para que a planta germine, cresça, dê frutos e seja ela mesma, né? Revele-se quem ela é. Que a macieira revele-se macieira pela maçã. Que a jaqueira revele-se jaqueira pela jaca, né? Que a pereira se revele pereira pela pera. Então, existem alguns sinais necessários. Sinal pode ser a terra, a água, o sol a aquecer. Aí a semente germina, desponta, cresce, floresce, dá fruto. Ou seja, a planta cresce, ela é viva, ela se reproduz, ela é viva, ela dá frutos, ela é viva, cumpre a sua finalidade. Mas partiu do Criador e está plenamente satisfeita. O animal também da mesma maneira. E o homem, né? Plenamente satisfeito, ele precisa ser plenamente satisfeito nas duas naturezas. Sua inteligência e sua vontade têm que estar inclinados para o seu verdadeiro sentido e propósito, que é estar unido a seu Criador como filho. E para nos comunicar essa verdade, Deus, né, age no meio que tornou-se mais conhecível ao homem, que é o material. Mas revela-nos agora a nossa natureza espiritual. É como se Jesus agora estivesse nos fazendo germinar, para fazer brotar em nós, crescer em nós, o conhecimento de nossa alma, de nossa vocação, de nosso espírito, de nosso pleno cumprimento e plena realização em Deus. Por isso, o restante do Evangelho fala sobre sabedoria, onde a sabedoria é aquilo que nos faz conhecer a Deus. Então, aqui, Jesus fala que a geração é má. Por que ela é má?
O que Jesus fala também que é má? É a árvore que não dá frutos, que foi plantada, semeada, que está ali, cresceu, mas não dá frutos. Então ela é má, ela deve ser cortada. Qual é o homem mau? Por que a geração é má? Porque também cresceu, reproduziu-se, ouviu a palavra, não é leiga da vontade de Deus, mas não frutifica espiritualmente. Tornou-se bicho, reduziu-se ao nada, é quase que inorgânica, não se movimenta, não se inclina ao céu. Lançai o vosso coração ao alto, aspirai as coisas celestes, ajuntai tesouros no céu. Isso precisa começar, isso precisa brotar, isso precisa iniciar. Esse é o sentido da vida. Por isso a geração foi considerada má. E qual é o sinal que será dado? Nenhum, porque todo sinal já foi dado. E o sinal maior eles estavam vendo, era Jesus. Então ele fala que o pessoal de Nínive, na história de Jonas, se converteu quando Jonas chegou, pregou a necessidade de conversão, de mudança de vida, de ressignificação da vida, de ida para Deus, de abandonar os pecados, os prazeres, as paixões desordenadas e de rumarem o coração imbuído de jejum, oração, de vocação para o céu. E eles se converteram. E aí Jesus fala, agora será dado também o Filho do Homem. E ele já está lá presente, pregando para aquela multidão. É Jesus. Esse é o sinal maior. Então, se a planta precisa de sol, água, então o que o homem precisaria para germinar, né? Da graça, precisaria de Cristo. E Cristo está aqui, né? Para realizar essas duas obras que a gente tanto fala aqui nas nossas meditações. A primeira, o abandono do pecado, a conversão, o perdão desse pecado é ministrado em Cristo e ele perpetua esse chamado na igreja por meio da confissão. E o outro é infundir em nós o amor, a virtude salvífica, aquela que salva, né? A fé nos lança para esse sinal, que é Cristo, nos faz conhecer esse sinal, desperta em nós a plena sabedoria. A esperança nos lança pressurosamente para chegar até Deus, para comungar de Deus. E a caridade é o que de fato nos transmuta, nos muda, né? Então essa faculdade, amar, ela não é natural a um pecador, né? Mas ela chega em nosso coração no estado de graça, infusa no estado de graça, para gerar nossa comunhão tão grande com Deus que passemos a amar com o amor de Cristo, que é Ele, né? Deus é amor, Jesus é amor, encarnado no ventre da Virgem Maria. E na Eucaristia é o que recebemos, é o amor. Com ele comungando, o homem passa a ter a virtude, né, que de fato santifica. Então esse é o sentido da vida, né, passar a amar. E amar como Jesus nos ensina a amar, que está além do afeto, do gostar, das emoções, dos sentimentos, daquele gosto bom que se tem pela palavra, por Deus. É mais do que isso. É aquilo que move a nossa escolha, nossa decisão, nossa vontade, nosso trabalho, que permeia a nossa vida por inteiro. Então, nós não loteamos o coração, dando parte para Deus, parte para a vocação, parte para a família, parte para esse mundo. Não, é tudo para Deus. É tudo para Ele. Esse é o nosso sentido e é o que nos fará felizes. Uma forma de tentar, né, te alegrar nesse sentido de pensar assim, bom, até hoje você tem sido gestor do seu coração, da sua vocação, do seu tempo, do seu trabalho, do seu dinheiro, dos seus bens todos, da sua família. Na tua mão, como tem sido o fruto? Satisfatório? Você é plenamente realizado na tua natureza, como as outras coisas deste mundo são realizadas em si mesmas? Pela graça já dada por Deus para a vida que é terrena? Sabendo você que você não é só de cá, que você não vai terminar quando a terra transformar em pó de novo a tua carne e os teus ossos,
e que um dia até isso ressuscitará. Então, ao saber disso, né, você já está plenamente saciado ou existe ainda um grande trabalho para que esse sinal dado a você, que é Cristo, seja suficiente para arrastar para Ele a tua vontade e a tua inteligência. Ou seja, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu coração, toda a tua força. É isso que precisa acontecer conosco. E enquanto esta geração não escuta isso, ela é má, porque ela se nega a dar fruto. Ela se nega a ser espiritual. Ela se obriga a ser apenas matéria. Ela se obriga a ser apenas paixão. Ela se obriga a ser reducionista. Ela se obriga a operar numa lei na qual o mundo crê que Satanás venceu, ao fazer todos os homens esquecerem das altas, das grandes, das belas aspirações. Fazendo todos os homens e mulheres tornaram-se como bichos que esperam as bolotas chegarem em suas tigelas para fartarem o seu estômago. Mas não é isso a nossa natureza. No chiqueiro deste mundo, o filho pródigo lamentou demais a graça da qual ele se afastou na casa do Pai. E como será feliz o nosso retorno para lá. Deus abençoe você, tenha um santo dia e até amanhã. Tchau.